Galera, então para a gente finalizar a nossa matéria do direito das famílias, enfim, a gente vai falar da nossa ação de estabelecimento do nosso regime de guarda ou de convivência, tá? Melhor hoje falar de convivência do que de guarda, como eu falei, guarda tem uma questão ali um pouco prejudicial de semântica, mas, enfim, quando esses genitores não conseguem chegar num consenso, nada nesse sentido, e esses genitores, sim, possuem as melhores condições de saber qual que é o melhor interesse da criança ou não, a gente vai chamar um terceiro que não conhece nenhum e nem outro, nem a criança, para definir qual que será aqui o melhor interesse para a gente estabelecer esse regime de convivência, tá? Um ponto que eu tenho que falar para vocês é que a competência dessa questão será da nossa vara de família, mas se a criança tiver algum risco, alguma coisa nesse sentido, a gente pode sim estabelecer uma competência da nossa vara de infância e juventude, tá? Enfim, em fase desse estudo conflituoso, desse estabelecimento dessa guarda, que se encontram esses pais, né, que estão dentro de um litígio, alguma coisa nesse sentido, é muito interessante um instrumento que eu já falei para vocês, que é a nossa mediação. Então, a nossa mediação vai ser uma das formas mais factíveis, mais possíveis de fazer a solução dessa controvérsia que se apresenta para o Poder Judiciário. E a solução, em vez de ser dada pelo juiz, ela vai ser ali encontrada pelos pais, ela vai ser fundamentada pelos pais, será feito um consenso entre os pais acerca dessa questão. E esses pais, eles vão assumir aqui as próprias possibilidades e vão se libertar, eles libertarão a criança, né, dessas questões, desse confronto, ou seja, a gente isola essa criança desse confronto existente entre os pais e eles conseguem chegar dentro dessa instrumento, que é a nossa mediação e o fortalecimento dela, para a gente possibilitar aqui a libertação dessa criança nesse conflito, tá? E a escuta do nosso quanto do afeto, né? Porque imagina, você é um juiz ou uma juíza, e aí imagina você tentar descobrir o quanto do afeto, ou seja, quem tem mais afeto para ter essa guarda, essa convivência maior com o filho, essa fixação dessa base da moradia, alguma coisa assim. Então é muito complicado. Então o que o juiz e a juíza vai fazer? Ela vai pedir ajuda dos universitários, né? Por quê? Porque a gente vai chamar a nossa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, etc. São os nossos profissionais que são muito mais qualificados do que a gente do direito, porque a gente do direito não tem capacidade para fazer isso via de regra. Então a gente chama estudos multidisciplinares, assistência social tem um papel fundamental, o conselho tutelar tem um papel fundamental, fora psicólogas, etc., que tem um papel indispensável aqui para a gente tentar verificar e apurar essa questão que às vezes é incalculável, que é esse quantum de afeto. O nosso Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 50 de 2014, expede uma recomendação para que, nas ações de guarda, divórcio e ações paralelas, os juízes, enfim, que receberem esse conflito, eles vão ali sugerir que as partes participem de uma oficina oferecida pelo CNJ, que é a oficina de pais e mães disponibilizadas na plataforma online do CNJ. E isso vai estimular essa possibilidade de chegar em um consenso, tá? Tem algumas questões instrumentais muito interessantes que advêm lá do nosso ECA. A primeira delas é que essa criança será ouvida, a criança ou adolescente, enfim, sempre que for possível, tá? Então a criança ou adolescente, sempre que possível, será sim ouvida, tá? Isso está lá dentro do nosso parágrafo 1º do artigo 28, e essa criança, enfim, esse adolescente que será ouvido, será levado em consideração essa oitiva. E o adolescente, que esse ser acima de 12 anos, ele terá o seu consentimento, ou seja, a partir dos 12 anos a opinião ela ganha uma relevância muito mais considerável, mas tanto para o caso dos 12 até para a criança, enfim, a gente tem que essa opinião ela tem sim que ser considerada, mas ela não é o único fator decisório, tá? Por isso que a gente tem uma série de perícias,
não perícias, né, mas uma série de estudos técnicos para a gente verificar qual é de fato o melhor interesse da criança, tá? Enfim, a gente tem algumas outras questões de regulamentação de ofício acerca de visitas, algumas outras questões, por exemplo, acerca do nosso caráter dúplice da demanda, que se torna desnecessário, por exemplo, uma apresentação de uma reconvenção, porque se a parte está pleiteando a guarda, você não precisa pleitear a reconvenção, porque você já está discutindo a própria guarda, enfim, essa questão interdisciplinar da guarda compartilhada, valor da causa, valor de alçada, geralmente ela vem ali junto com a nossa ação de alimentos, né? Então, quando vem junto com a ação de alimentos, a gente faz aquela somatória dos 12 meses, né? Multiplica por 12 o valor da pensão pleiteada pelo mês. E, enfim, a gente prestigia hoje a nossa guarda compartilhada e, não sendo possível a guarda compartilhada, deve-se regulamentar o que a gente denomina de convivência, tá? Com o outro, ou seja, essa convivência vai ser ali dialogado dentro do que a gente pode chamar muito porcamente de posse desse filho, o que vai dificultar uma dificuldade desse genitor que não possui a posse desse filho de exercer esses atos de convivência, né? Então, para a gente evitar esse tipo de questões, a gente tem um instrumento muito interessante que é a execução do nosso regime de convivência, que é também chamado de execução de visitas, tá? Então, existem meios legais hoje para que as visitas sejam cumpridas ali, tanto para que um dos genitores, um dos pais, cumpra esse regime de visitação, como para que o outro entregue o filho. Então, a gente serve tanto para que a mãe visite o filho, quanto que ele entregue esse filho para a mãe ou para o pai, tá? Então, a gente deixou o nosso direito de convívio, na realidade, ele deixou de ser o direito de mãe e do pai de ter o filho de sua companhia, tá? Então, é muito mais do que um direito do filho de conviver com esse genitor, com essa genitora, que não detém essa sua guarda, tá? Então, assim, vai existir uma obrigação para nós, aparece uma obrigação desse genitor desses pais de respeitarem os seus filhos, de respeitarem os seus horários, de respeitarem essas determinações, sejam elas consensuais, sejam elas determinadas pelo Poder Judiciário, enfim. Então, se você não respeitar, isso vai se tratar de um ataque aos deveres, e sendo um ataque aos deveres, a gente tem um ataque aos deveres inerentes ao poder de família. E sendo um ataque inerente ao poder de família, esse descumprimento ele vai configurar uma infração administrativa sujeita a uma multa de 3 a 20 salários mínimos na regra do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Igualmente, pode caracterizar abandono a justificar até a destituição do poder familiar na regra do Código Civil do artigo 1638, inciso 2º. Então é uma coisa muito séria a questão da nossa regulamentação, o nosso regime de convivência, a nossa regulamentação de visitas, enfim. Se tem horário, é para cumprir. Tá? Se não cumprir, está sujeito a multa administrativa de 3 até 20 salários mínimos e, dependendo de forma reiterada, etc., não observância, a gente pode até mesmo ter uma coisa muito grave, uma das coisas mais graves do meu ponto de vista dentro do nosso direito civil, que é a destituição do poder de família. E a execução para o implemento dessa obrigação, né, de visitas pode ser proposta por qualquer um dos genitores, tá? Tanto o guardião ele pode vir a juízo para que o outro cumpra com as visitas, como a demanda pode ser promovida por esse que não detém a guarda, mas que quer assegurar esse direito de ter essa visita, né, essa convivência, que é assegurado tanto pelo Código Civil quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, se o pai não visita o filho, cabe a essa mãe, porque assim, imaginemos, a mãe tem a guarda do filho. Se o pai não visita o filho, cabe à mãe ali fazer uma execução até mesmo dessa obrigação, que é a obrigação de convivência familiar. Então, a mãe terá legitimidade para pleitear esse tipo de questão. Também o pai tem assegurado esses direitos de visitas e ele pode sim ingressar em juízo
contra a genitora que está impedindo esse direito. Então, nesse caso, seria mais ou menos assim. E o direito de convivência vai gerar uma obrigação que a gente chama de obrigação infungível, tá? Infungível e também personalíssima, que deve ser cumprida, portanto, de forma pessoal, é uma obrigação totalmente personalíssima. Mas nada impede que seja buscado esse adimplemento, e olha que coisa interessante, a gente está tratando de obrigação clássica aqui, através de uma multa. E essa multa nada mais é do que as TRAN, né, as TREINT, enfim. A gente pode fazer aquela multa diária, multa, enfim, para você ter cumprida essa obrigação, que vai aparecer para nós como uma das possibilidades de uma tutela inibitória dessa obrigação, tá? Então, essa aplicação de multa pode aparecer para nós como uma tutela inibitória para que se cumpra esse dever de visitar ou deixar de visitar, ou enfim, a nossa questão aqui da execução do nosso regime de convivência, tá? Nada mais é do que essa multa, do que um gravame pecuniário, alguma coisa assim, algum dinheiro, assim, alguma coisa nesse sentido, que vai impor a esse devedor que não cumpre com essa obrigação de que comece a cumprir. Então, é um instrumento até mesmo de uma coerção indireta, algo nesse sentido, enfim. A gente pode falar também sobre outras questões. A gente já trabalhou acerca de alienação parental com vocês, então eu acho que, sinceramente, eu poderia falar mais questões de visita, só que isso não tem muita dificuldade prática acerca disso. Vocês vão verificar que quando vocês forem para a prática familiarista, eu espero que muitos eu tenha conseguido influenciar alguns aí. Se eu já consegui, já saio totalmente satisfeito desse semestre, enfim. Porque vocês vão verificar que não existe muita dificuldade. Existe uma dificuldade, assim, às vezes, de você tentar fazer essa conversa, essa mediação, enfim, de colocar um pouco na cabeça desse pai, dessa mãe, enfim, independentemente também, de tentar chegar num consentimento e colocar essa criança num pedestal, porque de fato ela merece esse pedestal, e se a gente começa a atingir essa criança com um conflito de um relacionamento que não deu certo, a gente não está cumprindo o nosso objetivo. Então, se a gente não está cumprindo o nosso objetivo, aí sim, também a gente tem ferramentas dentro do Poder Judiciário para buscar esses objetivos, e aqui a gente tem uma grande multidisciplinariedade, uma grande interdisciplinariedade, enfim, algo que é fundamental, algo que às vezes não, nós advogados não temos a capacidade, a gente não tem formação para isso, então a gente chama os nossos psicólogos, nossa assistência social, todas essas pessoas envolvidas do Conselho Tutelar, para a gente chegar num consenso. E existe muito, vocês vão verificar isso, muito, não sei se é a palavra correta, mas assim, o medo de Conselho Tutelar. Tipo, vou levar no Conselho Tutelar, vou perder a guarda. Mas assim, é algo que é extremo. Mas às vezes o extremo tem que ser tomado visando esse melhor interesse da criança, tá? O que guia essa relação é a criança. Então, ou a gente deixa essa briga de lado e vai discutir a criança, porque a criança como eu falei para vocês inúmeras vezes, é uma relação continuada. Então, ou chega num consenso, ou vocês vão discutir, por exemplo, 18 anos, 17 anos, 16 anos, acerca desse filho, filha, etc., que é uma prole em comum de um relacionamento, enfim. Acho que é isso, galera. Eu acho que a gente fecha, assim, portanto, a nossa disciplina, tá? As regras de competência também são as mesmas da nossa ação de alimentos, tá? Isso não muda nada. Aqui eu poderia falar de ação de busca e apreensão, é uma ação também que não tem muito segredo, vocês podem procurar aí que vocês não vão encontrar muita dificuldade, ação de busca e apreensão dos filhos, enfim, mas eu acho que é isso. Novamente, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, de coração mesmo, cada uma que participaram dessa nossa disciplina. Começamos presencial, terminamos remotamente, mas, enfim, a gente conseguiu caminhar. A gente não ficou parado, a gente não ficou estático. Isso é uma posição muito interessante da instituição. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente tem que adotar algumas questões ali para o nosso segundo semestre, se a gente continuar de forma remota, e infelizmente
Eu creio que pelo menos ali boa parte do semestre que vem a gente vai continuar, porque, por exemplo, aqui em Biporã está avançando severamente o número de casos, enfim. Estava 55 recentemente, já está 85 hoje. Então, não sei, assim, eu não estou muito otimista nesse sentido, mas o que me motiva a ser otimista é cada um de vocês que permitiram nesse semestre eu estar junto aí para conversar um pouco de direito das famílias, enfim. Então, novamente, muito obrigado. Fiquem todos bem. Espero que semestre que vem, mesmo que seja de forma remota, a gente consiga se encontrar para falar um pouquinho de sucessões, que é uma matéria também que eu amo, é uma matéria incrível, é uma matéria que para campo de trabalho, etc, é muito interessante. Então, espero que a gente se veja aí nas próximas semanas, se tudo der certo, tá? Então, muito obrigado novamente e um abração aí para todo mundo. Até mais.